Olá, eu sou Felipe Maciel, editor-chefe da agência PBR. O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis está promovendo a série de webinars Impactos da Covid-19 no setor de óleo e gás. Ao todo, serão 4 webinars quinzenais realizados aqui no canal da agência PBR, que vão reunir especialistas do setor de petróleo e gás natural do INEP, de instituições de ensino e pesquisa e de entidades de classe empresariais. Além de debater o presente e o futuro do setor de óleo e gás a partir da pandemia da Covid-19, os webinars marcam o lançamento da nova marca do INEP e do novo site do Instituto, que vai reunir artigos, pesquisas, relatórios, estudos e outros materiais elaborados pelo INEP em ambiente mais acessível ao público. Nosso webinar desta segunda vai discutir preço de derivados, exportações e autossuficiência. Para bater esse papo aqui comigo hoje estão Henrique Egger, pesquisador do INEP, Helder Queiroz, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Grupo de Economia de Energia do UFRJ. Helder também foi diretor da Agência Nacional do Petróleo. E Sérgio Araújo, presidente executivo da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Bom, como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje? A gente vai dividir o nosso webinar em 3 meia-horas. Na primeira meia hora, cada um dos nossos palestrantes vão ter 10 minutos para fazer uma fala inicial sobre a sua visão sobre o mercado de derivados, de exportações, importações e a autossuficiência. Depois na segunda meia hora, a gente vai para uma pergunta comum para todos duas perguntas, na verdade, comum para todos os palestrantes. E na meia hora final, a gente vai trazer as perguntas da audiência da nossa comunidade que está assistindo a gente no YouTube. Desde já, eu quero agradecer a cada um dos palestrantes, o Henrique, o Sérgio, o Helder, pela disponibilidade e pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Para a gente é sempre muito bacana promover e estar participando das discussões de temas tão caros para a indústria e para a sociedade brasileira. Quero também deixar meu agradecimento ao INEP pelo patrocínio desse projeto que a gente está fazendo em parceria, que está muito bacana, e a gente chega hoje ao nosso terceiro webinar. Bom, para a gente começar, a gente vai ouvir a primeira apresentação, que é do Henrique. Henrique, por favor. Henrique, seu microfone está fechado. Obrigado. Agora boa tarde, Felipe. Boa tarde, Queiroz, Helder. Boa tarde, Sérgio. Eu queria agradecer o convite por parte do pessoal da PBR para estar aqui fazendo essa discussão com vocês. Tenho a honra de estar nesse momento trabalhando junto ao INEP. Você já fez uma breve apresentação, vou falar mais um pouquinho do que é o INEP agora nesses minutos iniciais. O INEP é uma instituição criada para fazer estudos estratégicos sobre petróleo, gás natural e biocombustíveis. E o nome dele é um pouquinho mais extenso, Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Eduardo Dutra. José Eduardo Dutra foi senador da República e o presidente da Petrobras de 2003 a 2004. E esse é um período muito importante para a empresa. Eu faço questão de fazer essa introdução aqui porque ele muda a história da empresa. Quando a nova diretoria assume a Petrobras em 2003, eles tomam uma série de decisões, e 2 decisões são muito importantes. A primeira delas é duplicar o orçamento que tinha sido aprovado no ano anterior para pesquisa e desenvolvimento de novos poços de petróleo. Então, o orçamento sai da casa de 600 para 900 milhões de reais na época. E a mais importante de todas é a descentralização das sondas de exploração. Naquele momento, todas as sondas de exploração do Brasil, da Petrobras, que era quase que a única operadora naquele momento, a gente estava no comecinho do processo de flexibilização, a mudança na lei tinha sido em 97, ainda estava operacionalizando, a primeira rodada tinha sido em 99, se não me falha a memória, a segunda em 2000. Então, você estava no começo do processo de abertura do setor petróleo do Brasil e todas as sondas da Petrobras estavam concentradas na bacia de Campos. E a nova diretoria toma a decisão de descentralizar essas sondas e, com esse novo orçamento, eles conseguem
levar algumas sondas para a Bacia de Santos, para a Bacia do Espírito Santo e para a Bacia de Sergipe-Alagoas, todas offshore. E, ao longo dos anos de 2002 e 2003, a Petrobras descobre 6,5 bilhões de barris de petróleo nessas 3 bacias. Ela descobre 2,5 bilhões de barris de óleos equivalentes óleo leve na Bacia de Santos. Ela descobre 3,5 bilhões na Bacia do Espírito Santo e 100 milhões na Bacia de Sergipe-Alagoas. E a existência do... Por que isso é importante? Porque a Petrobras tinha participado da rodada zero, em 98, e ela tinha se apropriado de vários, negociado com o governo, ficar com vários campos na Bacia de Santos, na Bacia de Sergipe e Alagoas e na Bacia do Espírito Santo, que não tinham sido explorados ainda, e ela teria que devolver para a Petrobras no ano seguinte, em 2004, se ela não fizesse a exploração desses campos. Portanto, a gente não teria a fronteira que anos depois acabou se concretizando, que foi a fronteira do pré-sal, e foi graças a essa decisão de descentralizar as sondas, de ir para o Espírito Santo, de ir para Santos, e você descobrir petróleo em Santos, que chamou a atenção, e você acabou fazendo um investimento depois e chegando à descoberta no campo de Tupi, que depois virou o campo Lula, que é um campo da segunda rodada do ano de 2000, de venda de blocos por parte da ANP, e hoje em dia o pré-sal responde por mais de 50%, 60% da produção brasileira. E por que ele é importante para quando a gente fala de refino? Porque o petróleo produzido no pré-sal, ele tem se mostrado uma grata surpresa, porque ele tem um teor de enxofre muito baixo. E esse tipo de petróleo tem aumentado muito a demanda no período recente, principalmente a partir do ano de 2020, por conta de uma resolução da Organização Internacional Marítima, que definiu que o teor de enxofre do óleo combustível, do bunker, tinha que cair de 3,5% para 0,5%. Essa decisão ela acabou fazendo com que o petróleo brasileiro ficasse muito atrativo e também o bunker vendido pela Petrobras. O preço do bunker, para vocês terem uma ideia, ainda em 2019 subiu 19% e continua crescendo o preço do bunker vendido pela Petrobras. Por quê? Porque ele tem um baixíssimo teor de enxofre. Qual é o impacto disso? A gente conversava aqui antes, né, sobre o comportamento do mercado de derivados, e as 2 refinarias que produzem bunker no Brasil, que são as refinarias da Landolfo Alves, na Bahia, e a RENESC, refinaria do Nordeste, em Pernambuco, elas estão produzindo bunker direto. No caso da RLAM, eles estão refinando óleo diesel para produzir bunker, porque a Petrobras está conseguindo vender direto bunker, está vendendo, e isso vem fazendo com que a queda de demanda no mercado interno seja compensada por essas vendas no mercado externo. E o petróleo com baixo enxofre também permitiu, se você pega as demonstrações financeiras da Petrobras de 2019, você observava uma concentração muito grande de venda de petróleo para a China. 70% da venda de petróleo da Petrobras em 2019 foi feito para a China. Com a queda da economia da China por conta do coronavírus, você rapidamente teve que diversificar essas fontes. E teve sucesso nisso por causa do baixo teor de enxofre. Então, aquelas decisões lá tomadas em 2002, 2003, que descentralizaram as sondas, que viabilizaram depois a descoberta do pré-sal, hoje em dia estão tendo um impacto de estarem funcionando como mecanismos anticíclicos para a Petrobras. Então, foram muito importantes. Daí a necessidade de você resgatar um pouquinho essa questão da história. E esse papel do Dutra, que liderou aquela diretoria, foi por um curto espaço de tempo, ele ficou 1 ano e meio na frente da diretoria da Petrobras, mas foi muito importante ali para o que a gente vê hoje em dia da empresa, que depende quase que exclusivamente da sua produção, ou 60% da produção vem dos campos do pré-sal, com uma tendência de você aumentar muito isso no período, nos próximos anos, né? Bom, feita essa primeira introdução, eu queria estar chamando a atenção, já entrando um pouquinho mais especificamente no foco do debate de hoje, que é a questão do segmento do refino, da questão do abastecimento. A gente tem alguns desafios que, no meu entender, alguns desafios para a indústria do petróleo que, no meu entender, passam pelo refino. Eu levantei aqui 3 questões, né? Como enfrentar os efeitos da volatilidade do preço do petróleo sobre as decisões de investimento e a saúde financeira das empresas. O preço do petróleo, ele
tem passado por um período forte de alta volatilidade nos últimos anos, subindo e caindo. Entre 2002, por exemplo, e 2008, o preço do petróleo subiu 585%, saiu de $19 para $132. Com a crise de 2008, ele despencou para algo próximo de $50, em 9 meses, mais ou menos, entre julho de 2008 e abril de 2009. Em 9 meses, ele caiu de 132 para 50. E, a partir daí, ele ficou numa trajetória de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, o que traz muita instabilidade para as empresas. Então, o refino ele tem um papel importante aí. Ele funciona quase que como um hedge nessa volatilidade, né? Ele funciona como um comportamento anticíclico. Quando o preço do petróleo cai, a margem do refino aumenta. Quando o preço do petróleo sobe, a margem do refino cai. Então, ele tem um papel importante. A segunda questão é como enfrentar os impactos da volatilidade do preço do petróleo sobre o preço dos derivados, principalmente no momento de alta. Isso é um desafio que está colocado. Você, por um lado, tem, o Sérgio pode falar mais do que isso, muito mais do que isso do que eu, a questão das possibilidades de você trazer os produtos de fora, mas você precisa de ter uma infraestrutura para isso, e é importante, você precisa de ter os terminais e criar não é simples, não é uma coisa simples fazer de uma hora para outra, e aí o refino acaba assumindo também um papel estratégico. Se você tem um refino forte, se você tem uma planta robusta, você consegue fazer os estoques estratégicos e trabalhar com esses estoques no momento de alta e em momentos de queda. Então, uma das lacunas da lei da 9478, quando ela discute a abertura do setor petróleo, é exatamente a falta de uma definição de a quem cabe a confecção de estoques estratégicos que são fundamentais para você evitar que essa volatilidade do preço do petróleo chegue ao consumidor final, para que a gente não repita o que aconteceu no período de 2016, 2017, ali, aqueles 2 anos, em que, por exemplo, o preço do gás de cozinha chegou a subir em 6 meses, do GLP chegou a subir em 6 meses 70%. Isso para o consumidor final. Isso também vale para o diesel, isso vai com aumentos quase que diários. Então, a gente tem o papel dos estoques estratégicos, dos estoques reguladores é fundamental. E um terceiro ponto, que eu também destaco aqui, é como manter o protagonismo da indústria do petróleo em um processo de transição energética que tende a se acelerar rumo à utilização de energias mais limpas. Então, provavelmente a gente vai aprofundar um pouquinho esse debate, mas a gente vem detectando nos últimos anos uma aceleração do processo do investimento, seja por parte de empresas da área de energia, ou seja por parte de outras empresas, investimento em geração, em produção, em inovação, inovações no sentido de você aumentar a demanda de energias limpas. Isso é uma pauta que está colocada para a sociedade como um todo. Esse debate volta agora, o debate ambiental volta forte por conta da crise do Covid-19. Alguns países estão discutindo de uma forma profunda se tem alguma relação entre a deterioração ambiental com a questão do Covid, ou se não do Covid, do aparecimento de novas pragas, de novos vírus, novas bactérias por conta do processo de degradação ambiental. Então, esse é um tema que está na pauta, que tende a se manter. E como é que a indústria do petróleo entra nesse processo? Mais uma vez, o refino e a petroquímica, na minha avaliação, são estratégicos para você pensar o futuro dessa indústria do petróleo, se, por exemplo, os carros movidos à energia elétrica, eles, como se espera, passem a serem protagonistas em termos de combustão interna, em termos de abastecimento de energia para os carros no espaço de 20, 30 anos. Então, qual é o futuro dessa indústria? Então, o refino, toda essa minha exposição é para chamar a atenção da importância do refino para a indústria do petróleo, do quanto a gente tem que pensar estrategicamente. E um dado que corrobora isso,
quando você, na segunda quinzena do mês de março, você dá uma parada na indústria, na economia mundial, por conta da aceleração da pandemia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, aí os dois países, os dois lugares em destaque naquele momento era a Itália, o norte da Itália e Nova York, e isso teve uma repercussão muito grande. Na Nova York é muito assim, quando você tem a catástrofe acontece no mundo, nos filmes, o marco é sempre a Estátua da Liberdade caindo. O problema é chegando em Nova York. O problema chegou em Nova York. Então o mundo inteiro parou. Essa parada teve um impacto muito grande na indústria do petróleo como um todo. Acho que mais à frente eu vou voltar a falar sobre isso. O efeito prático no valor das empresas, no valor de mercado das empresas, na Bolsa de Valores de Nova York, foi um desastre. Em média, as petrolíferas perderam em 15 dias 20%, 30% dos seus valores de mercado. Em um dia só, algumas perderam 20%. Em 15 dias, a Petrobras perdeu 48% do seu valor de mercado na Bolsa de Nova York. A única empresa que não perdeu nesse período foi a chinesa Sinopec. E aí é interessante, por quê? Porque o foco da Sinopec não é produção de petróleo. O foco da Sinopec é produção de derivados, refino e petroquímica. Então, e ela foi a única empresa de petróleo que não perdeu valor naquele período. E se você alonga, olha de janeiro até o fim de maio, ela foi a que menos perdeu. Todas perderam, a Petrobras já perdeu 50%, se não me falha a memória, 58% do seu valor, e a Sinopec perdeu menos de 20%, ou 20%, ou seja, um terço do que a Petrobras perdeu. E foi a que menos perdeu dentre todas as listadas, todas as empresas de petróleo listadas na Bolsa de Valores. Então, tem um papel estratégico aí na minha avaliação, o refino, que a gente tem que olhar, seja como fator anticíclico, seja como futuro de uma indústria que hoje em dia está baseada no transporte, mas que tende a ter esse uso do petróleo como fonte de energia para o transporte substituído rapidamente nas próximas décadas. Eu acho que é isso. Eu queria começar levantando essas questões. Eu tenho menos certezas, muito mais ansiedades nesse momento. A gente não sabe que mundo é que vai sair. Mas uma leitura que eu tenho nesse momento é da importância do refino para o futuro da indústria do petróleo, de um refino robusto, de você ter um refino robusto para o futuro da indústria do petróleo, meio que corroborado pelo comportamento do mercado que vem valorizando aquelas empresas mais agressivas, seja em energia, na produção, na diversificação de suas fontes energéticas, seja num parque de refino mais robusto. Legal, obrigado, Henrique. Helder, podemos... Podemos. Em primeiro lugar, agradecer aí, Felipe, o convite, o patrocínio aí também da INEP. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esses temas tão relevantes, né, para a indústria do petróleo. Nós trabalhamos nela há tantos anos, né? Como todo mundo, estamos vivendo aí um momento sem precedentes, e o sem precedentes vai muito além da própria indústria do petróleo, sem precedentes para a economia, para a sociedade, etc. Mas, no que tange, em particular, a indústria do petróleo, né, acho que a crise veio, inclusive, catalisar, potencializar alguns dos efeitos que já estavam latentes na indústria em termos estruturais. Henrique já mencionou alguma coisa, né? A volatilidade dos preços do petróleo. Vou começar falando do petróleo para a gente chegar no mercado de derivados rapidamente. Né? Essa volatilidade, o Henrique lembrou, desde o início do milênio ela já tem sido bastante pronunciada. De 2014, né, foi um marco quando os preços caíram daquele patamar de $100 por barril, chegar em janeiro de 2016 ao patamar que está mais ou menos agora, $30 por barril, hoje estava 38, 37 o Brent, né, 39. Mas para limitar, nos últimos 12 meses, o Brent teve entre 16 e $72, né? Esse é preço semanal, média de preço semanal. E o WTI teve de 10 a 66, né? Também média de preço semanal nos últimos 12 meses.
Por que eu usei preço semanal? É porque assim a gente expurga também aquele efeito de 20 de abril, quando o preço do WTI chegou a menos 30 e alguma coisa, né? Que também não tem um grande significado econômico, era um momento de acerto de questões contratuais, etc. Não existe sentido econômico para preços negativos, mas eles podem acontecer em situações excepcionais, como aquela que aconteceu, mas se você pegar a média daquela semana, o WTI então bateu em 10, ficou de 10 a 66, vocês veem aí a amplitude dessa volatilidade. A gente tem o hábito de olhar muito, e acho que com razão, até hoje, a questão do preço do petróleo, muito pela ótica da oferta, muito pela importância geopolítica, que permanece sendo relevante, né? Todo mundo acompanhou a tentativa do acordo da Arábia Saudita com a Rússia no âmbito daquilo que chamam OPEP+, etc. Fracassou o acordo 6 de março, então a resposta da Arábia Saudita, iniciando uma guerra de preços aqui, ensejou também esses preços mais baixos. Então, essa ótica da oferta, ela permanece sendo relevante, né? Nos últimos anos, isso levou as empresas a revisarem já de 2014 para cá seus planos de investimento, seus planos de negócio, suas estratégias empresariais. Além disso, principalmente depois do Acordo de Paris, final de 2015, você também viu aparecer uma série de revisões nas políticas energéticas nacionais, que acho que agora tendem a ser mais articuladas. Acho que no futuro a gente vai deixar de ver política energética tal como era feita antes, mas a política energética necessariamente coordenada e associada à política ambiental, tecnológica e industrial, para ficar só nesses 4 registros. E não é à toa que muitos dos outlooks, estudos cenários, agora são Energy Technology Outlooks, né? Isso já é um reflexo desse momento. Então, em 2014 foi interessante, muitas empresas concordaram que o preço caiu e o preço agora vai ser lower for longer, né? Ou seja, o preço do petróleo ia ser baixo durante muito, muito tempo. Acho que agora, depois da pandemia, a grande questão é a questão da demanda, e já tem muita gente falando que é a demanda que é lower for longer, né? Porque o que acontece em termos da demanda do petróleo logo depois da pandemia é uma destruição de demanda também sem precedentes, muito, muito importante, e que, no meu modo de ver, justifica a gente ter que começar a olhar muito mais a ótica da demanda até do que da oferta, né? Porque se a demanda de petróleo começou a ficar muito incerta, refletindo essa grande volatilidade que eu mencionei antes no preço do óleo bruto, né, ela vem do olhar que os agentes econômicos dão para os mercados de diferentes combustíveis, né? A gente também tem muito hábito de falar o mercado de combustíveis como fosse agregado, mas cada um tem uma sua dinâmica particular, né? E o Sérgio vai comentar, sabe muito bem isso, o GLP tem uma dinâmica, o bunker tem sua dinâmica, o óleo diesel, gasolina, nafta, etc. Cada um vai ter uma dinâmica particular, mas os agentes econômicos olham agora se a gente pegar um setor de consumo importante como o setor de transporte, demanda muito diesel, gasolina e querosene de aviação, a incerteza com relação ao comportamento futuro da demanda é tremenda, né? Então, tem gente que acha que em algum momento a gente vai retomar, né? Acho que a gente pode dividir os analistas hoje em 2 grupos, não vai retomar o que era antes. E aí a questão é do quando, vai levar 2 anos, 3 anos, 5 anos, etc. Mas também tem muita gente, muitos analistas que olham para a demanda e olham assim, olha, não vamos voltar porque uma transformação estrutural na demanda ela já vai estar em vias de acontecer, né? Quando estávamos aqui nos camarins do EPBR, né, servindo salgadinhos, etc., o Felipe
sempre muito atento com a gente aqui na sala VIP antes da reunião, a gente estava comentando justamente esse aspecto, né, de que a incerteza é enorme. Como é que vai ser o mercado dos combustíveis em resposta às mudanças que já estão ocorrendo no turismo, né? Como é que vai ser esse mercado com relação às questões de mobilidade e possível penetração de outro tipo de veículo, como o veículo elétrico, que também o Henrique já levantou, né? Então, a discussão hoje é se aquele processo, esse processo que se denomina hoje de transição energética, ele vai ser acelerado ou até ao contrário. Tem gente também que acha que com preço baixo, né, ele pode se ganhar tempo nesse processo, então a transição vai ser um pouquinho postergada, né? Isto posto, né, a questão do refino, e em particular para o Brasil, ela é fundamental e reflete também essas incertezas e a necessidade de revisar planos de negócio, né? Em muitos registros, isso já está ocorrendo em grandes empresas, a BP está revisando essa estratégia, a Shell está revisando essa estratégia. No caso, são parentes, no caso dos Estados Unidos, hoje estava no Financial Times, a Extraction Oil and Gas, né, que é uma empresa que estava produzindo 100 mil barris dia de shale oil, quebrou nessa semana. Caiu, as ações saíram de $25 para menos de 1, né? Então já estão entrando com pedido de recuperação judicial, tal do capítulo 11. Então, essa situação atual também está fazendo está trazendo, né, muito efeito perverso, e isso leva a gente a pensar que em algum momento a gente pode vir até ter, inclusive, que é um processo comum, principalmente quando os preços acabam baixando muito, de reconfiguração patrimonial, de rearranjos produtivos, né? Empresas grandes comprando empresas pequenas, aproveitando oportunidades de negócio, fusões entre empresas médias, etc. Isso acaba sendo um episódio muito comum. Mas, para finalizar agora essa minha primeira intervenção com relação ao refino, como todos sabem, a Petrobras tinha anunciado, né, um processo de alienação de ativos do refino, de venda de uma parcela do seu parque de refino, e acho que também vai ter que repensar essa estratégia. Até porque o próprio valuation desses ativos vai mudar, né? A gente deve pensar também em que medida a questão estratégica e do grau de integração vertical deve ou não ser mantido. Essa é uma questão também fundamental. E, por fim, e sobretudo, especialmente nesse momento de retomada, as condições institucionais, políticas e regulatórias que garantem o abastecimento, elas devem ser prioritárias, né? Independentemente das distorções que o comportamento da Petrobras, por ser monopolista no refino, possa ter levado ao longo dos últimos anos, e eu sempre fui muito crítico dessa condição monopolista e do abuso, muitas vezes, dessa posição monopolista da Petrobras historicamente. Mas, independentemente disso, a gente nunca teve um problema estrutural de ruptura do abastecimento, e o país é enorme, e a gente tem combustível chegando em todos os lugares, né? O simples fato de você vender um ativo para outro agente econômico não significa que aqueles, e o Sérgio vai poder falar isso muito melhor e mais competente que eu, mas que aqueles fluxos logísticos sejam os mesmos de antes, né? Porque as decisões dos novos agentes podem vir a ser outras, né? Até porque eles não vão ter o olhar otimizado e integrado que a Petrobras tinha com relação ao refino, e isso é natural. Então, a gente tem que ver também e prestar muita atenção em que medida, né, um processo de mudança teria que também trazer garantia para o investimento na expansão da infraestrutura de terminais, de armazenamento, de logística, de movimentação, de uma forma geral, para garantir, né, um aspecto que é fundamental em política energética, que é a segurança do abastecimento. Vou parar aqui, acho que depois a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais, né?
Legal. Obrigado, Helder. Vou passar agora para o Sérgio. Antes, só deixar um recado para a nossa audiência que está assistindo a gente no YouTube. Quem quiser deixar perguntas lá, está liberado. A gente daqui a pouco vai começar a trazer as perguntas para o pessoal aqui. E um segundo recado para quem está assistindo a gente também ficar informado: a Petrobras informou agora que teve um incêndio na refinaria Duque de Caxias que atingiu uma das unidades de destilação da refinaria. Segundo a empresa, não houve vítimas e as outras unidades da refinaria estão operando normalmente, sem nenhum problema. A empresa informa ainda que a unidade que sofreu incêndio foi parada de forma segura, seguindo todos os procedimentos operacionais. Dito isso, vou passar agora a palavra para o Sérgio Araújo, presidente executivo da Abicom. Sérgio, por favor. Sérgio, seu microfone. Você tá no mudo, Sérgio. Boa tarde. Ouvindo agora, Felipe? Não, boa tarde, então, a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Felipe, pelo convite para participar aí desse debate que acho bastante importante e oportuno. A gente está vivendo um momento ímpar e um pouco do que a gente pode fazer é exatamente debater para discutir alternativas e soluções e ver como a gente consegue minimizar os impactos do pós-Covid. Né? Para mim é uma honra estar dividindo aqui esse webinar com o Henrique e com o Helder, especialistas aí da área de petróleo, tenho muitos anos de atuação e, sem dúvida, enriquecem bastante o debate. A Abicom, ela, através dos seus associados, aí, temos 9 associados na Abicom, tem tido uma participação bastante relevante na complementação do abastecimento nacional. Se a gente olhar aí o exercício fechado de 2019, ainda sem o impacto da pandemia, foram necessárias aí importação de diesel e gasolina. O diesel foi necessária importação de 25% da demanda e a gasolina em torno de 17%, considerando que teve um crescimento muito importante do etanol hidratado como combustível para os veículos do ciclo Otto. Então, o que demonstra que essa atividade de importação ela é fundamental e importante para a garantia do abastecimento nacional. E o motivo disso, eu acho que o Henrique falou um pouco sobre isso, ou seja, nós tivemos ao longo dos últimos anos, eu digo pelo menos aí 2 décadas, ou no mínimo 2, 3 décadas, sem realização de grandes investimentos em refino, e durante um período onde houve um desenvolvimento, um crescimento, se olhar o PIB acumulado nesse período, e não teve investimento em refino, levou a essa situação de necessidade de importação para a garantia do abastecimento nacional. E o papel nosso, aí, das nossas associadas, é exatamente fazer essa complementação. Hoje, olhando aí essa questão de preços, dos derivados, as exportações e autossuficiência, é interessante, e já foi colocado aí tanto pelo Henrique quanto pelo Helder, essa história mais recente dos choques que nós tivemos. Nós tivemos aí 2 choques acontecendo simultaneamente, um choque de demanda e um choque de oferta refletido em preço, desde aquela falta de entendimento, conflito existente aí entre a Rússia e a Arábia Saudita, onde não chegaram a um acordo quanto ao corte de oferta, teve uma queda substancial no preço do petróleo, nós saímos aí da faixa de 60, 65 dólares o barril, chegando a 30, 35, ou seja, muito rapidamente, uma queda bastante expressiva, e logo depois tivemos o problema da pandemia, que exigiu o isolamento social,
e a demanda com queda bastante expressiva, seja na China, que é um grande consumidor, nos Estados Unidos, como foi colocado aqui, Nova York como um termômetro, né? Depois o norte da Itália, e rapidamente se espalhou para todo o mundo, né? Lembrando que quando a OMS declarou o estado de pandemia, a gente já estava aí com mais de 100 países com contaminações comprovadas e um número de mortes bastante expressivo. Com relação aos impactos do Covid, a EPE fez uma publicação recente, agora em junho, de uma nota técnica em que ela avaliou as projeções de demanda, considerando 3 cenários, né? Um cenário pessimista, um cenário básico e um cenário mais otimista, que ela batizou aí com nomes gregos, e que levou a informações bastante interessantes, né? Então, a gente olhando aí em curto prazo, o que a gente verifica é que em todos os 3 cenários, o Brasil vai continuar sendo dependente da importação de óleo diesel, né? Variando aí agora em 2020 de 9,2 a 12,9 bilhões de litros serão necessários importação, e chegando em 2022, variando de 7,7 a 10 bilhões de litros de óleo diesel importado. De novo, esses seriam os extremos, considerando os 3 cenários desenhados e estudados pela EPE. Para a gasolina, a gente já verifica agora, em 2020, uma necessidade de importação de 1,8 a 2,8 bilhões de litros, mas, para 2022, existe aí uma possibilidade do Brasil se tornar exportador. Então, achei bastante interessante e oportuno o Felipe ter sugerido essa discussão aí nesse debate de hoje, da questão da exportação e autossuficiência, porque a EPE aponta exatamente isso, de que a gente poderá ser, e considerando o programa RenovaBio, que vai com certeza incentivar o uso dos biocombustíveis como alternativa, então já se desenha e já se prevê para a gasolina uma possível exportação de 1,4 bilhões de litros em 2022. E o que é a ver é que, historicamente, a gente vem importando, no cenário desenhado pela EPE, e considerando que já foi discutido aqui antes da reunião, no nosso bate-papo, e também na colocação do Henrique, do Helder, e ontem mesmo eu assisti uma entrevista com o presidente da TAM, né, da Latam, onde ele fala aí que o retorno à normalidade na aviação deve acontecer somente daqui a 360, ou seja, daqui a 3 anos. Então, é uma situação bastante crítica, e a EPE, então, aponta que existe até uma possibilidade do Brasil se tornar exportador de QAV, aí, não volumes expressivos, mas tendo a capacidade de refino suficiente para atender a nossa demanda. Eu acho que esses eram os pontos aí que eu queria colocar para enriquecer o debate. Estamos aí à disposição para as perguntas dos participantes. Legal, Sérgio. Eu vou conversar com você, então, com uma questão. A gente está vivendo agora uma crise, obviamente que é uma crise sem precedentes, mas o setor de energia como um todo, e sobretudo de petróleo e gás, tem um certo know-how de crise, né? As crises são constantes, não é algo tão vamos dizer assim, distante do dia a dia de quem trabalha na área de petróleo e gás.
olhando para essa crise de hoje, para vocês que são importadores, o que diferencia das outras? Por exemplo, a gente teve a crise dos caminhoneiros no governo Temer, que também foi um momento difícil ali. O que está diferenciando essa crise das outras crises para vocês? Bom, Felipe, eu acho que o que tem de ímpar aí nessa crise é exatamente essa coincidência, essa simultaneidade do choque, né, de demanda e do choque de oferta. Ou seja, a gente está com uma demanda bastante reduzida, né, nos principais combustíveis, derivados de petróleo e também para os combustíveis alternativos, num momento em que a oferta é bastante elevada. Como eu falei, né, assim, quando foi declarada a pandemia, a gente estava num momento já de preços bastante baixo, preço do petróleo bastante baixo. Então, eu diria que a peculiaridade, né, como você colocou, desta crise, e o que é diferente das demais crises, é exatamente essa coincidência do choque de oferta e do choque de demanda, né? Acho que esse é o grande problema, a ponto de, como também já foi colocado, né, escaladas de preço para baixo que a gente observou até abril, mais ou menos, inclusive com aquele fato lá de Oklahoma, por uma questão comercial, né, por uma questão contratual, da gente ter tido uma experiência de preço negativo de petróleo que não me lembro de ter acontecido em outra oportunidade. Obrigado, Sérgio. Henrique, o Sérgio tocou num ponto agora que acho que é fundamental dentro dessa discussão da geopolítica. A logística vai ser um fator determinante a partir, quer dizer, já está sendo, né, e vai ser ainda mais a partir dessa crise. Como é que vocês enxergam as peculiaridades dessa crise, Henrique? Você está com o microfone desligado, Henrique. Apertar o microfone, apertei. Estão me ouvindo? Ligou a câmera. Pronto. Agora foi. Eu fui apertar o botão ali e apertei outro. Acontece. Primeiro, tanto o Helder quanto o Sérgio chamaram a atenção. Se você for pegar o comportamento dos preços do petróleo de meados de 2019 para cá, você já vinha com uma tendência de queda. Quer dizer, a alta do preço do petróleo a partir de 2000, do ano de 2000, cara, quando o petróleo chega a bater $12 ali no final da Rússia, ali da União Soviética, naquele processo ali o petróleo chega a $12, dali em diante ele começa uma trajetória de alta que se acentua nos anos 2000 até chegar ao que a gente já falou, $130, $140. Isso fez com que você viabilizasse uma série de investimentos, tipo pré-sal, ou no shale gas, ou numa... A oferta de petróleo ela aumentou muito nos últimos anos. Você pega os estudos sobre o futuro do petróleo nos anos 90, todos eles apontavam um pico da produção de petróleo para agora, dia 2024, 2025, queda acentuada na produção por conta do fim dos estoques do setor de petróleo no mundo. Isso não se verificou. Você descobriu o petróleo, você viabilizou novas tecnologias, o Helder falou nisso. É fundamental, quando você fala na indústria do petróleo, você fala em tecnologia. O custo de produção do pré-sal, por conta da tecnologia, ele baixou assim, absurdamente. Se você desconsiderar as receitas de governo, royalties e participação especial naqueles campos que tem, participação especial, nós estamos falando em custo mais baixo que bacia de campos. É uma coisa muito em função também da produtividade. Então, assim, a produção aumentou muito, a oferta aumentou mais do que já vinha crescendo acima da demanda antes da crise do Covid. E isso se exacerbou absurdamente na crise. Então, uma peculiaridade é isso. Você tem uma crise, que já foi dito aqui, a soma das duas crises, uma crise de demanda fortíssima, você parou a economia mundial de uma hora para outra, e uma crise de oferta porque já vinha crescendo acima antes mesmo do problema do Covid. Você tem uma ideia do impacto disso? No dia 20 de abril,
os preços do petróleo nos Estados Unidos caíram 57% no dia 20. E não por uma questão de tecnicidade, ele estava em 37, foi para 20 e poucos dólares. Por conta desse choque. Quando parou tudo. Então, assim, uma peculiaridade é a velocidade da queda. A velocidade da queda ela não tinha sido observada antes, essa queda tão forte assim. A queda anterior, e mesmo a volatilidade anterior, ela se dava, era uma tendência, ela ia indo. Agora não, foi uma queda abrupta, uma faca no peito muito forte, e isso está fazendo com que as empresas menos capitalizadas ou mais endividadas e com dificuldade de rolar essas dívidas, principalmente as empresas do shale gas nos Estados Unidos, elas tenham dificuldade de sobreviver. Isso vai ter um impacto no futuro, inclusive sobre o Brasil, quando a gente fala em GLP, porque o grosso das nossas exportações de gás de efeito de petróleo, ou seja, de gás de cozinha, vem dos Estados Unidos, e se a produção lá reduzir muito, a gente pode ter problema de oferta e ter que voltar para o mercado europeu, que é um mercado mais caro e mais sazonalizado, e a gente já viu o estrago que foi você balizar preço no mercado europeu, como o que aconteceu ali no segundo semestre de 2016. Então, uma primeira especificidade é essa. A velocidade de redução do preço foi muito grande. A segunda é essa percepção de que a crise não é passageira. A gente discutiu um pouquinho isso. Bom, é uma crise em W, é uma crise em V, a gente brincava aqui, olha, é uma crise em L. Ou seja, com uma tendência a voltar no longuíssimo, a gente não sabe. Mas, assim, a percepção, no geral, é de que não é uma crisezinha qualquer e que ela tende a ficar aí por bastante tempo. E mais do que isso, ela chamou a atenção. Ela desperta um sentimento de necessidade de mudanças estruturais. Acho que isso é um ponto importante. Então, ela não é uma crise passageira, é um consenso. Você não dá um cavalo de pau no transatlântico, que foi parar a economia de uma hora para outra, e depois dá outro cavalo de pau para começar. Não, você deu o primeiro cavalo de pau, você já rachou o navio, agora você vai ter que consertar ele. Não dá cavalo de pau no navio. Quando o comandante na Itália foi dar o cavalo de pau porque o navio ia bater, ele afundou o navio lá. Não sei se vocês se lembram. Então, a economia parou com o cavalo de pau no navio. Agora, para voltar, você vai ter que consertar o navio. E aí há uma discussão, bom, eu vou consertar esse navio ou refazer o navio? Então, essa é uma outra discussão que está colocada aí. De qualquer maneira, refazer o navio, aí façam que... Aí nós estamos falando de longo prazo, um horizonte maior. A terceira questão que eu destaque é que as questões estruturais elas ganham mais visibilidade. E aí a questão, que dialoga um pouquinho com essa anterior que eu coloquei, a questão do meio ambiente, ela já falei sobre isso, mas ela vem se destacando no debate recente, principalmente na Europa, né? E, na minha avaliação, isso vai pautar, junto com a questão racial, a campanha nos Estados Unidos também agora, a eleição no segundo semestre nos Estados Unidos, a questão do meio ambiental também vai pautar a eleição lá e, a depender de quem ganha, isso tem impacto. O Biden tem uma política muito mais agressiva em relação ao meio ambiente do que o Trump, que, ao contrário, flexibiliza tudo e volta a produzir energia a partir da lenha, do carvão, desculpa, do carvão. Então, a questão ambiental ela ganha relevância nesse debate e a retomada vai passar por uma discussão, ok, nós vamos retomar, não sabemos quando, com um modelo energético baseado em uma matriz de transporte em que 50% é derivado de petróleo, mas até quando isso se sustenta? Que aí é o debate que eu estou tentando colocar, que eu acho que eu vou recolocar aqui, que é qual é o futuro dessa indústria. A minha avaliação, o futuro da indústria do petróleo não está em produção de energia. Vou reconstruir isso. As empresas de petróleo podem e devem virar empresas de energia, indo atuar em outras energias. Mas o petróleo, como fonte de energia, ele tende a reduzir cada vez mais a sua participação na matriz. E tende a ganhar espaço o petróleo como fonte de matéria-prima, por exemplo, na petroquímica, que você tem mais de 4 mil produtos com matéria-prima a partir de hidrocarboneto. A vacina contra a gripe H1N1, a primeira que foi feita, uma das matérias-primas era o gás natural. Então, assim, você tem milhares de usos para o petróleo que você faz, que são muito mais nobres e agregam muito mais valor do que o uso para fonte de energia. Então, acho que essa é uma outra especificidade que está colocada nessa crise e que vai se exacerbar.
mas com soluções de curto e médio prazo. Não estamos falando de médio e longo prazo, não estamos falando de solução de curto prazo. E um outro ponto que eu acho fundamental e que dialoga um pouquinho com essa notícia que você deu do acidente lá na refinaria é qual é o futuro do trabalho na indústria do petróleo. Aliás, qual é o futuro do trabalho em todas as indústrias, nas indústrias como um todo. Porque a tendência é você trabalhar com efetivos mínimos, e aí a equação ela não resolve. Quanto menor o efetivo, maior é o risco. Essas coisas são diretamente... Lembro de um trabalho que eu fiz junto à Petrobras nos anos 2000, e a Fundação Vasolini, em que se fazia um modelo de gestão de risco na refinaria. Foi feito para a refinaria do Paraná. E ali era claro qual era a variável estratégica para você aumentar ou diminuir o risco de um acidente na refinaria. Era o efetivo. Você tinha um efetivo muito pequeno, a probabilidade de você ter um acidente era muito maior do que você ter um efetivo maior. Então, esse é um outro debate que está colocado aí. Qual é o futuro do trabalho na indústria do petróleo, que é uma indústria intensiva em capital, mas que depende muito, como você trabalha com o processo de trabalho é um processo contínuo, em que você não vê a produção. O acompanhamento dos indicadores ele é fundamental. E, às vezes, você tem um trabalhador, um operador, não sei se vocês já foram numa refinaria, vou só para fechar isso, porque essa questão do trabalho é importante, ele, num painel, ele acompanha 500 variáveis no painel. Isso é sobre-humano. É lógico que ele não vai conseguir acompanhar, às vezes, 500 mil variáveis rodando em vários painéis, e aí, às vezes, o sistema não funciona, o sistema não foi feito com aquelas especificidades. Então, um ponto relevante desse debate também que eu queria colocar aqui é qual o futuro do trabalho na indústria do petróleo para evitar que acidentes como a gente já teve no Brasil ou mesmo em outros países se repitam no futuro próximo. Legal. Obrigado, Henrique. Helder, o Henrique trouxe uma questão que eu acho que é uma discussão fundamental e que você passou por ela também no começo, que é a transição energética que vem acontecendo. O Henrique colocou a discussão do petróleo como combustível em si, o deslocamento, né, do petróleo como combustível. Mas eu vou trazer um ingrediente aqui para te questionar. Recentemente, eu participei de um webinar com o Thiago Barral, que é presidente da EPE, que certamente você conhece bem, e ele levantou um ponto que eu acho extremamente relevante sobre essa questão. Quem financia hoje a transição energética são as petroleiras. Em grande parte no mundo, quem paga por essa transição são as petroleiras. E que devem tirar, segundo a visão dele, o pé do acelerador nisso por conta da baixa dos preços. A transição sobrevive a essa redução de preços, com o petróleo concorrendo com as outras fontes, ou existe uma demanda tão forte da sociedade que independente disso, a gente caminha. Helder, seu microfone está desligado. Vamos lá. É claro que a contribuição em matéria de arrecadação de participações governamentais na indústria de petróleo no mundo todo é muito significativa, importante, e não tem nenhum governo abrindo mão dela. Mas daí a dizer que as empresas de petróleo que financiam, eu acho um pouco de exagero, porque você tem vários instrumentos de política e mecanismos que são diferentes e podem ser utilizados um mix, né, de instrumentos e políticas que variam de um lugar ao outro. Você tem, por exemplo, estándares de eficiência energética, de consumo, etc., que pela via institucional regulatória podem também estimular e acelerar o processo de transição. Você pode dar incentivos, falando hipoteticamente, né, para a indústria automotiva e ir progressivamente transformando seu parque produtivo, visando plataformas de produção de veículos elétricos. Então, assim, é claro que a cesta de recursos que está na mão do governo, oriunda da indústria do petróleo, é muito importante,
mas ela não financia, não é um fundo que serve a financiar a transição energética, ainda que tenha uma importância fundamental. Né? A transição ela já vinha, como a gente sabe, acontecendo, ela é um processo lento, gradual, mas que já estava em curso. Acho que o Acordo de Paris foi um elemento de concertação importante, onde, no caso, se uma parcela, pelo menos, dos compromissos assumidos virarem efetivamente programas ou políticas visando a redução das emissões de CO2, a gente já vai ter uma mudança estrutural muito grande, muito importante. Mas ela veio, nesse processo, de certa maneira, também se deparar com uma crise como a que estamos vivendo hoje, né, que é uma crise sanitária, mas uma crise econômica com a recessão mundial que já está, entre aspas, contratada, sem dúvida nenhuma, para esse ano, muito forte, historicamente, talvez a mais importante dos últimos 100 anos, desde 1929, com certeza. E aí veio se somar nesse processo de transição a necessidade de você reforçar os instrumentos de controle e de coordenação que voltaram no mundo todo a dar um papel cada vez mais de protagonista ao Estado no processo de tentativas de solução e de saídas dessa crise. Então, isso também vai acontecer no setor de energia, né? O papel do Estado ele é fundamental para você definir as diretrizes e, obviamente, os instrumentos que serão necessários, que permitirão você acelerar ou postergar esse processo. Não tem nenhum outro agente que não o Estado que possa legitimamente fazer isso. E é fundamental que se faça isso, e a qualidade, a natureza e a qualidade da intervenção do Estado vai ser fundamental em todos os países do mundo para a saída dessa crise. Né? A gente não terá uma situação onde as saídas bem feitas sejam feitas deixando o mercado funcionar, etc. Claro que o mercado tem que funcionar, que as empresas têm que ganhar dinheiro e que as estratégias empresariais devem ser estimuladas a sobretudo, investir, mas as diretrizes governamentais elas serão indispensáveis e fundamentais nesse processo buscando a transição. Então, ainda que eu reconheça que os recursos oriundos do petróleo são importantes, acho que existem outros mecanismos que talvez sejam, nesse momento, ainda mais importantes nesse processo de saída da crise. Legal. Obrigado, Helder. Vou abrir aqui as perguntas da audiência. Tem muita gente já botando pergunta para a gente lá no YouTube. Então, a gente já está aí na nossa última meia hora para a gente não perder a possibilidade de dialogar com a audiência. Sérgio, tem uma questão que é sobre preço de derivados e venda das refinarias da Petrobras. Como é que é a avaliação da Abicom sobre a venda das refinarias e a manutenção dos preços de derivados no Brasil, se a gente tem um mercado hoje que vem de um deslocamento de vários produtores, né? Porque tem muita gente saindo do mercado por causa da baixa do preço do petróleo. Como é que vocês enxergam essa situação? Bom, vamos lá, Felipe. Primeiro, respondendo um pouco até uma questão que o Helder colocou da questão da venda das refinarias, eu acredito que a Petrobras vai seguir com o seu plano de venda dos ativos, né? Afinal, ela tem até um compromisso assinado com o CAD, o TCC, que foi assinado em 2019 com o CAD, onde ela se comprometeu a vender 50% do seu parque de refino, que corresponde às 8 refinarias. E eu acredito que, e tenho escutado também dos executivos da Petrobras, de que o plano continua. Entendo, como foi colocado, que existe aí
uma necessidade de readequação do cronograma em função, muda o evaluation, como foi colocado pelo Helder, sem dúvida. É diferente você vender um ativo quando o petróleo está a $65 o barril, avisa quando está a 20, 25, $30 o barril, chegue aí nos 40, que é o ponto de equilíbrio esperado por alguns especialistas, né? Então, sem dúvida, o que eu imagino é que vai haver uma postergação, mas o projeto continua. Os riscos inerentes a essa venda dos ativos da Petrobras é que, considerando que a malha hoje, e a malha como foi desenhada, da localização das refinarias, foi feita com um cenário considerando-se um monopólio estatal. Então, quando você vende uma dessas, as refinarias em si, elas não competem entre si. Quem pode contestar o preço praticado por uma determinada refinaria é somente o produto importado. Não existe uma possibilidade, existe uma possibilidade, mas muito pequena, de contestação de preço ou de competição entre duas refinarias em função da distância entre elas e do modal existente, que é um modal rodoviário, que é ineficiente e é caro para a atividade de transferência de combustíveis, né, seja líquido, seja gasoso. Então, não se espera, Felipe, que a venda, somente a venda das refinarias, seja o suficiente para aumentar a competitividade e, com isso, ter um impacto na redução de preço. Algumas refinarias, por exemplo, a refinaria do Paraná, a Repar, ela existe infraestrutura logística que permite importação de volumes importantes, que podem contestar o preço praticado pelo futuro operador da Repar, mas o mesmo a gente não pode falar, por exemplo, para um futuro comprador da Refap, né? Não existe uma infraestrutura hoje adequada e pronta para permitir o ingresso de produto importado que venha poder contestar eventual preço praticado pelo novo operador da Repar, da Refap. Não sei se respondi, mas eu... Não, sim, legal. Obrigado. Henrique, eu vou fazer para você uma pergunta aqui do João Lins. Os grandes projetos de exploração nas bacias sedimentares serão impactados negativamente frente aos atuais preços de petróleo e à demanda futura no país? Ok. Eu acho que essa pergunta ela dialoga um pouco com a questão também do que você fez por ordem a respeito das energias renováveis e da estratégia que as empresas de petróleo vão adotar daqui para frente. Não tenho dúvida de que o ritmo diminui. A indústria do petróleo tende a adequar o ritmo de expansão da sua produção. A gente está falando em investimentos de longo prazo, né? Você colocar entre você, vamos pegar lá, por exemplo, o último leilão que a ANP fez, entre você, meio específico porque você já tem uma unidade produzindo lá, porque era o leilão no âmbito do processo de cessão onerosa. Mas entre você ganhar um bloco e colocar em produção, a gente está falando... Bom, ano passado a gente era 5 anos, agora a gente está falando, na melhor das hipóteses, 3 para 4 anos. Então, são investimentos de maturação grande. A Petrobras ela tem uma especificidade, ela já vinha adotando desde 2017 uma estratégia de redução do caixa livre. Ela reduziu seu caixa livre de 80 para algo em torno de 20 bilhões. De 80 bilhões de dólares para algo em torno de 20 bilhões. E contratou linhas de crédito, que são chamados quase que cheques especiais, crédito revolving, para situações de emergência. E ela foi pega de calça curta nesse momento. Ela teve, não sei se vocês viram, ela teve que sacar 40 bilhões nessas linhas de crédito. São linhas de crédito que você paga uma taxa para ter, mas a taxa de juros, quando você faz o pedido, é maior do que taxas de juros cobradas no empréstimo normal. Porque é isso, é um cheque especial. A taxa de juros cheque especial
você paga uma pequena tarifa, nem paga mais, está em debate se volta a tarifa ou não para você ter, mas quando você usa o cheque especial, você paga uma taxa maior. Então, isso vai impactar no caixa da Petrobras e ela deve ter... É lógico que isso vai mexer com ela já está tentando captar recursos no exterior por conta disso. É um desafio que está colocado para ela. Ela vai adequar um pouco o ritmo de expansão da sua produção a essa nova realidade que está colocada para ela. Eu acho que ela até já anunciou, ela está jogando um pouquinho para diminuir um pouquinho a sua curva de produção. A expectativa é diminuir, ela foi pressionada para entrar num acordo OPEP+, lá, com uma contrapartida, acabou conseguindo escapar, mas a minha avaliação é que ela deve diminuir um pouco o ritmo, o que eu acho particularmente bom. Por quê? Porque você tem que dar tempo, o Helder falava um pouquinho, olha, o Estado vai precisar de induzir o crescimento da economia. Então, nós vamos voltar a debater a questão do conteúdo nacional. Agora, a gente tem que debater a questão do conteúdo nacional de uma outra maneira, na minha avaliação. Você tem que adequar, e foi o que foi feito na Noruega. Todo mundo cita o exemplo da Noruega. Agora, a Noruega expandiu a produção no ritmo do crescimento da sua indústria. O que significa isso? Ela não foi a produção que cresceu, a indústria veio atrás. O ritmo de crescimento da indústria de fornecimento de bens e serviços ele foi determinante para definir o ritmo de produção do crescimento. E isso gerou os milhares de empregos e que a Noruega saísse do pior país com IDH, um país pequeno, 5 milhões de habitantes, completamente independente de petróleo para energia, com matriz hidrelétrica, mas tomou essa decisão. Olha, o ritmo da indústria do petróleo vai ser dado pelo ritmo de expansão da minha indústria de fornecimento de bens e materiais. E isso foi um sucesso. Eu acho que, de alguma maneira, nós temos que repetir isso aqui para induzir o crescimento e induzir a retomada. É um mecanismo que está na nossa mão. Então, se você diminui o ritmo de exploração, o ritmo de produção, adequa ele ao ritmo de crescimento da indústria nacional de bens e serviços, que está gerando os empregos que o Brasil tanto vai precisar, você está fazendo um movimento que eu entendo fundamental para a recuperação da economia e que não é um movimento de que a Petrobras está abrindo mão de rentabilidade. Não, muito pelo contrário. Se ela consegue induzir uma indústria nacional fornecedora de bens e serviços, a tendência é que no médio e longo prazo ela aumente a sua rentabilidade em relação a você estar importando e todas as consequências dos processos de importação. Legal. Helder, a gente tem a gente até conversou recentemente sobre isso. O governo já chegou a anunciar, algumas vezes o ministro Bento Albuquerque vem falando aí em público de que o governo pretende trabalhar um mecanismo para amortizar a volatilidade do preço do barril e o impacto que isso causa na vida do cidadão comum. A gente tem um país que é altamente dependente do modal rodoviário, a gente depende de diesel para transportar comida, para transportar quase tudo no país. A gente tem uma discussão hoje de mercado, mas, de fato, é pouca discussão de política pública para esse setor. Como é que você enxerga isso, Helder? Você acha que é viável a gente fazer um mecanismo que suavize para o cidadão o impacto dessa volatilidade, ou você acha que o mercado em si consegue ir regulando isso? Não, a gente já está numa situação que eu considero muito melhor do que era antes, né? Em termos de critérios, transparência, nem tanto, mas de critérios, certamente, porque pelo menos você consegue observar algum grau de alinhamento dos preços domésticos com relação às flutuações do preço lá fora, né? Então, isso, obviamente, já está ocorrendo, já é melhor, e acho que o consumidor atento já pode se beneficiar muitas vezes disso, até porque a competição entre os postos continua. Então, a gente tem uma situação hoje que há de se reconhecer que é muito distinta daquela que a gente teve até 2016. Né? Dito isso, acho que o elo que falta, e que eu volta e meia costumo falar, é a falta de transparência, até porque, como a Petrobras ainda é predominante monopolista do refino, ela forma o preço como ela quer e a gente fica aguardando o dia que ela vai anunciar o reajuste do preço de cada derivado, né?
acaba sendo uma prerrogativa empresarial, uma estratégia da empresa, mas isso não confere, digamos assim, a transparência que seria requerida e necessária, inclusive para que quem, por exemplo, assuma riscos de importação, fazendo com que possa ofertar e garantir de forma complementar a segurança do abastecimento, possa também tomar essa decisão, né? E tem alguém aí entre nós que sabe mais disso que eu, que é o Sérgio, né? Então, assim, eu até vi esse momento da entrevista do ministro, etc., mas acho que essa é uma discussão recorrente. O tempo todo a gente fala que vai ter um instrumento, etc. A coisa mais fácil do mundo é você desenhar um instrumento desse, né? Não tem muito problema. A CID foi pensada lá atrás para ser esse instrumento de amortecimento da volatilidade, etc. E tal. E daí acho que vai depender muito mais dos guidelines, né? Das diretrizes de política que o governo quer e como ela deve ser articulada com outros objetivos de política setorial. Eu, particularmente, acho que a gasolina não tem que ser barata, né? A gasolina é um combustível que polui, etc. Você desarticula uma outra indústria que é importante, que é do etanol, que depende do preço relativo. Se você joga o preço artificialmente da gasolina para baixo. Além disso, a gasolina é um bem, um produto que é consumido por uma parcela privilegiada da população, essa que tem automóvel, né? Do diesel já é outra coisa, o GLP é outra coisa. Então, aí a gente teria que fazer desenhos, e aí eu acho que isso realmente seria importante, distintos em função daquilo até que eu falei logo no início, na abertura, né? Quando a gente fala dos combustíveis, cada mercado tem uma peculiaridade, tem uma especificidade, tem uma taxa de dependência de importação, ou é um derivado que é exportado, como óleo combustível, ou eventualmente a gasolina, a depender do preço relativo, de novo, do etanol, né? Então, neste momento em particular, eu acho uma má ideia, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer com os diferentes mercados nesse processo pós-pandemia. Estudar é sempre bom, se a ideia no Ministério é estudar, acho que se pode estudar, pode ter desenhos, notas técnicas, etc., mas acho que mudanças muito substanciais, elas, na estrutura de formação dos preços, acho que elas devem ser aguardadas um pouquinho para a gente verificar em que medida elas vão poder oferecer, nesse processo de saída da crise, os sinais corretos para tanto produtores quanto para os consumidores. Sérgio, você foi citado, vou te dar aqui o direito da réplica. Como é que você vê o Helder traz uma questão fundamental, que é a questão da transparência da formação de preço. Como é que vocês enxergam isso? Eu sei que isso faz parte do dia a dia de vocês, de ficar olhando a paridade. Como é que hoje vocês estão vendo isso e como que vocês estão enxergando a paridade hoje? Será que você pode trazer esses números para a gente? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu concordo com o Helder de que a situação que nós vivemos hoje é muito diferente e muito melhor daquela que tinha até 2015, 2016. Sem dúvida, a gente observa que existe um comportamento da Petrobras no sentido de estar acompanhando as variações de preço no mercado internacional. Isso já dá uma certa previsibilidade para o consumidor, consequentemente, dá também essa previsibilidade para o importador. No entanto, falta ainda, e repito o que o Helder colocou, assim, eu acho que a gente pode amadurecer mais, pode caminhar no sentido de ter uma transparência maior. Como eu falei na minha apresentação inicial, o Brasil, fora período de pandemia, ele é dependente
da importação para a garantia do abastecimento. E mesmo no cenário pós-pandemia, de acordo com o estudo aí da EPE, nós vamos continuar necessitando importar óleo diesel. A gasolina é uma dúvida, pode ser que seja necessário importar ou não. Depende também da competitividade do etanol hidratado para os veículos de ciclo Otto. Então, tem toda uma incógnita em relação aí, ou incerteza, vamos dizer assim, em relação à demanda e autossuficiência da gasolina. Mas o diesel é fato de que a gente precisa de importação e a transparência por parte de um agente dominante é fundamental para que se tenha essa previsibilidade e também segurança jurídica para que se realize os investimentos necessários. A gente está vivendo um momento de demanda bastante reprimida em função da crise do Covid, mas todos nós aqui temos uma esperança de que essa fase passe, pode demorar alguns meses, pode demorar um ano, mas sem dúvida vai passar, o país vai precisar voltar a crescer e ele não cresce se não tiver combustível, se não tiver energia. E o óleo diesel é fundamental para suportar o crescimento do país. E para que não existe nenhuma previsão, o planejamento de aumento de produção de diesel no Brasil, ou seja, cada vez mais a gente vai ser dependente da importação e a infraestrutura necessária para fazer as importações ela já chegou no gargalo. A gente precisa realmente realizar investimento. E para realizar investimento, a gente precisa de segurança jurídica, precisa de previsibilidade e, consequentemente, precisa de transparência, e esse é um ponto que nós podemos melhorar ainda. Respondendo à sua pergunta, a gente está vivendo aí algumas semanas com as janelas completamente fechadas para a importação do óleo diesel. A gente observou, como o Helder falou e eu concordei, a Petrobras tem acompanhado, sim, as variações de preço do mercado internacional, mas não necessariamente nos polos onde se faz necessário, onde é possível fazer a importação, os preços estão alinhados com a paridade de importação. Se você olhar preço médio, pode ser que média Brasil o preço esteja alinhado com a paridade, mas quando você olha pontualmente nos portos onde existe a possibilidade de importação, no caso do óleo diesel, as janelas estão todas fechadas, os preços no mercado nacional estão abaixo da paridade. E a da gasolina está alinhado, mas a volatilidade está muito grande, então a condição que eu vi hoje de manhã certamente é diferente de agora. A gente teve variação no câmbio, teve uma volatilidade muito alta hoje também na cotação da gasolina. Nós começamos o dia aí com queda do preço na faixa de 3%, e quando nós começamos aqui o nosso bate-papo, já tinha havido uma reversão. Então, eu não sei lhe dizer exatamente como está a situação hoje da gasolina, mas o diesel, seguramente, as janelas para importação estão fechadas. Só registro. Eu posso complementar um aspecto? Claro. Só fazer um registro aqui. Ó. O Brent hoje foi a -5 e fechou positivo. Então, só para a gente ver o tamanho da dificuldade aí que... Uhum. Então, só para complementar, eu acabei reforçando, olha, estudar é importante, ter mecanismos alternativos, sejam debatidos, etc. Eu não sou favorável a uma implementação imediata, porque estamos vivendo um período excepcional. Né? O Sérgio mencionou agora, esse é um fator, a volatilidade é tremenda. Então, você não conseguiria ter, neste momento, uma estrutura nova de formação de preços que oferecesse os sinais corretos nem para quem importa, para quem consome, nem para quem produz.
O segundo elemento é que os objetivos de políticas têm que ser consistentes, né? Você está num momento em que você, por um lado, anuncia saída da Petrobras de uma parcela do refino, né? Então, e agora você quer um outro tipo de mecanismo muito mais regulado, etc., um instrumento, né? Vamos esperar, ver o que vai acontecer com essa estrutura nova de mercado, porque ninguém vende 8 refinarias do dia para a noite. Eu aposto com vocês que o número de candidatos vai diminuir, porque está todo mundo revisando suas estratégias empresariais. Aqueles que ficarão com menos apetite. Então, a gente tem que esperar a reacomodação do mercado, né? Caso essa ideia, essa política de redução da participação monopolista da Petrobras no refino siga em frente, para depois ter os instrumentos que serão adequados a essa estrutura nova de mercado que virá com a participação de mais agentes. Obrigado, Helder. Henrique, como é que você vê essa formulação e a possibilidade desse tipo de mecanismo feito a partir de uma política pública? O Henrique está desligado, senhor. O Helder já chamou a atenção que a ideia da CID, no primeiro momento, era essa: era você ter um mecanismo ali que contrabalançasse. Em momentos de alta, você diminuía a CID, em momentos de baixa, você aumentava a CID. Eu vejo com bons olhos para você diminuir a volatilidade, eu acho isso importante. Agora, eu queria dialogar com algumas questões que foram levantadas aqui. Primeiro, eu não acho que tem que tomar cuidado para não generalizar. Eu acho assim, a política de preços que a Petrobras adotou, eu acho que tem um momento na história da Petrobras ali entre 2012, 13, 2016, 15, de fato, você tem ali um processo com pouquíssima transparência, com pouquíssima na formulação de preços, os preços foram congelados, quase que congelados. É um momento complicado ali, eu acho. Eu não entendo, não vejo isso no período anterior. Você tinha uma tendência clara de acompanhar o mercado sem trazer a volatilidade. No longo prazo, você pega a curva, você vê que os preços eles tenderam a acompanhar sem trazer para o mercado interno a volatilidade. Então, a Petrobras ela acabou fazendo o que o governo se propõe a fazer nesse momento. A gente pode discutir se esse é papel, se não é o papel da empresa, mas não dá para discutir que antes de 2012 isso não aconteceu. Isso foi importante para o crescimento da economia brasileira, na minha avaliação. Uma outra questão que eu acho que está colocada aqui, também eu não entendo que a Petrobras abusou da sua posição de monopolista no refino. Bom, você tem um estudo que foi desenvolvido pela ANP e pelo CAD que aponta que, exatamente no sentido de que não houve em nenhum momento abuso de preço da Petrobras pela posição monopolista dela no refino. Então, isso está lá no estudo. Tanto que, quando o presidente do CAD, uma coisa rara, instalou um processo contra a Petrobras por conta de preço, outra coisa mais rara ainda, porque o CAD nunca abriu um processo contra empresas por conta de preço, isso foi o mercado. O que está acontecendo? E aí depois, em menos de 2, 3 meses, a Petrobras fechou um acordo com o CAD em que eu particularmente lendo aquele acordo, eu fiquei com o cabelo em pé, porque uma série de questões colocadas ali ferem aos interesses econômicos da empresa, na minha avaliação. Tipo, eu não posso vender 2 refinarias para o mesmo comprador. Por quê? Isso o CAD vai definir como é que é o meu mecanismo de negócio. Então, assim, esse termo de ajuste de conduta, né, não é nem ajuste de conduta, é um outro termo, que agora me fugiu a memória. Ele é um termo que, na minha avaliação, e não é só minha, várias pessoas no mercado se manifestaram, é uma coisa meio nebulosa. Por que isso foi assinado? A Petrobras tinha chance de perder essa ação? Uma ação sui generis de preço que o CAD não faz, aberta pelo presidente, que é uma coisa dificílima, com um estudo apontando que a Petrobras não abusou do seu direito de monopolista para impor preços maiores, muito pelo contrário. Então, assim, com relação ao que está acontecendo hoje, eu não vejo aí, Helder, transparência nenhuma. Eu sou muito sincero com você com o que está acontecendo no diesel, a não ser uma estratégia clara de base de apoio.
Assim, Não, mas eu também falei que não via transparência, né? Eu falei que vinha um acompanhamento com relação ao alinhamento, mas que, na no diesel, verdade, não. o que faltava era justamente a transparência, justamente porque a gente desconhece para todos os derivados em que momento isso vai ser efetuado em função da alteração da taxa de câmbio, em função da alteração do preço do petróleo no mercado internacional. Então, posso ter me expressado mal, mas com relação ao meu aspecto crítico com relação ao que existe hoje, é justamente a falta de transparência, embora reconheça que existe, você olhando uma série hoje, muito mais alinhamento, ainda que sem uma periodicidade muito definida ou clara, ou sem que os critérios de reajuste sejam explicitados. Então, eu concordo com você com relação à transparência. Alinhamento em alguns produtos e outros não. Acho que isso aí a gente tem que ter clareza. Alguns produtos você tem um alinhamento direto, gasolina, no caso, o GLP, agora outros produtos você não tem. É uma estratégia que a empresa está adotando. É difícil fazer esse debate em tão curto espaço de tempo, mas eu não tenho certeza se esse debate, que se tornou um debate nacional, como a Petrobras define os seus preços, se o melhor indicador é o mercado internacional, se é o preço do mercado internacional. Sem dúvida, como é que as empresas formam os seus preços? Esse é um debate que está colocado. Bom, e aí um outro ponto só que eu também queria tocar, que dialoga um pouquinho com a questão dos preços, é o FUT, é o fator de utilização das refinarias. Se você pega o número de importadores de combustíveis nos últimos 3 anos, ele foi multiplicado por 10. Por conta muito da estratégia que a Petrobras usou, e eu tive a oportunidade de debater isso no Congresso Nacional com o representante da empresa, de reduzir o fator de utilização das refinarias. O fator de utilização das refinarias nos anos 2000, na primeira década, estava em torno de 90%, 92%, caiu para 70% nos últimos 3 anos. Agora voltou a aumentar, está em 80%, subindo. Mas só para fechar o raciocínio, eu já te passo, Sérgio. Então, o fator de utilização, quando eu reduzo o fator de utilização da refinaria, aumenta a minha capacidade ociosa, e o discurso da Petrobras, olha que loucura, era porque eu produzia muito, quando você faz o refino, você tinha como consequência produzir óleo combustível, eu produzia muito óleo combustível, e aí eu tinha prejuízo porque o preço do óleo combustível era muito baixo. Agora é o que está me dando resultado, é o óleo combustível. É daí que eu estou tirando o resultado. E aí o FUT da Petrobras está aumentando, passou para 80%. O Sérgio deve estar sentindo isso na pele, porque isso diminui o mercado. Então, assim, tem questões que estão colocadas, estratégias que a empresa adotou, que têm consequências. E aí a gente tem que fazer o debate, que é um debate que as pessoas parecem não querem discutir. É uma empresa privada ou é uma empresa estatal? Se é uma empresa estatal e você pega lá o formulário 20 da empresa, o F20, você pega o formulário de referência, está lá explícito quais são os riscos que o acionista ele está exposto quando ele investe numa empresa de capital misto. Então, acho que esse é um debate que tem que ser colocado, que tem que ser feito com a sociedade como um todo. A minha avaliação, para fechar aqui e passar para o Sérgio, é que a TAP Petróleo, que é responsável por mais de 50% da matriz de transporte, que é responsável por 60% da energia para fazer alimento. Esqueci a palavra? Você cocção. Cocção. Para cocção. Para fazer cocção, ou seja, ferver e cozinhar os alimentos. Como uma commodity qualquer que tem que estar com peso parametrizado, uma sociedade tão desigual como a brasileira, eu acho que a gente tem que repensar isso. Eu concordo plenamente com o Helder na questão da gasolina. Gasolina, as pessoas, a classe média, isso dói na cabeça delas. Mas é verdade, é um privilégio ter carro no Brasil. Uma população de mais de 200 milhões de pessoas, em que 1/3 provavelmente vai sair dessa crise de pandemia vivendo abaixo da linha de pobreza. Imagina, linha de pobreza que define o mínimo para você alimentar, sem discutir moradia, sem discutir, naquele valor ali é o mínimo para você se alimentar. Não leva em consideração moradia, roupa, nada. Então, assim, estamos falando de um país pobre. As pessoas falam que o Brasil é um país pobre, de pessoas pobres. E aí você tem instrumentos para fazer política pública para compensar isso. E eu entendo que uma empresa estatal é um desses instrumentos.
Mas aí é um outro debate. Vou passar a bola. Desculpa se eu me estendi. Sérgio. Eu só queria falar rapidamente aí, sem tomar muito tempo, Felipe, mas colocar 2 pontos aí que o Henrique citou. Primeiro, Henrique, é esclarecer que, de fato, houve um aumento aí em 2016 do número de agentes importadores, mas é importante entender o porquê que isso aconteceu. Houve uma necessidade por parte das distribuidoras de desenvolver fornecedores alternativos para os combustíveis, para que as distribuidoras pudessem cumprir com os seus contratos, uma vez que a Petrobras anunciou, e foi aberto isso em diversas oportunidades, inclusive fez roadshows nas regiões do Brasil, informando que, a partir de uma determinada data, ela deixava de ser responsável pelo abastecimento nacional e que estaria operando as suas refinarias com taxas de utilização ótimas. Eu não quero entrar no mérito e nem tenho competência técnica para discutir se é 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%, mas o fato é de que a própria Petrobras informou que o ponto ótimo de operação de refinaria era muito abaixo daqueles 90%, 92% que vinha operando ao longo do tempo. E que, em alguns polos, e eu posso citar aqui o polo de Araucária, o polo de Itaqui, ela passou a se comprometer com o abastecimento de 60%, 70% do consumo, da demanda média. Então, foi uma correria muito grande. Naquela época, eu era um executivo de uma das distribuidoras e fiquei realmente assustado. Falei, bom, como é que eu vou garantir que eu vou abastecer a minha rede de postos, os meus clientes? E foi uma correria para a abertura de empresas importadoras e que aconteceu esse crescimento que você citou. Tá? Como também houve uma correria muito grande na busca de infraestrutura para a realização das importações, já que isso não existia. E se você olhar no período de 2016 até início de 2018, você vai verificar um crescimento bastante importante de tancagem nos principais portos. Né? Os nossos associados mesmo foram responsáveis por construção de novos terminais, ampliações de terminais existentes, assinaram contratos com antecipação de pagamento de taxa para que os operadores logísticos realizassem esses investimentos. Então, é neste cenário que eu coloco de que a transparência é importante, uma vez que o agente dominante declara de que não é mais, a partir de uma determinada data, ele não é mais responsável pelo abastecimento nacional, é necessário que se crie um ambiente que dê segurança para que os outros agentes, que são também responsáveis pelo abastecimento, realizem os seus investimentos. Então, a gente tem que entender esse cenário como um todo. E o estudo feito pelo grupo técnico da Superintendência da Defesa da Concorrência, da ANP, da SDR, liderada lá pelo superintendente Bruno Caselli, em conjunto com os técnicos do CAD, eles não chegaram à conclusão de que a Petrobras não estava praticando o preço predatório. O estudo indicava que existia essa possibilidade e recomendava, então, que fosse feito um inquérito para fazer essa análise. E essa análise foi interrompida com a assinatura do termo do TCC entre a Petrobras e o CAD, uma vez que ela condicionou a venda de 50% do seu parque de refino ao arquivamento do processo que nós, da Bicom, movemos contra a Petrobras, e movemos por esse motivo, porque os nossos associados realizaram investimento acreditando que, de fato, ela estaria operando num determinado nível e não estaria completando o atendimento da demanda. Okay? Então, o cenário é esse. Eu acho que é um assunto bastante polêmico, bastante extenso, e tenho certeza que a gente não vai ter tempo de esgotá-lo aqui nesse webinar promovido aí pelo Felipe e pela INEP, mas eu fico à disposição para a gente conversar sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas aí, caso existam. Tá? Legal. Mas, de qualquer forma, eu agradeço até pela oportunidade da gente estar nesse ambiente aqui, colocando esses pontos todos aí que eu tentei colocar rapidamente.
Legal. A gente já chegou, já passou da hora combinada, já são 6h40. Eu queria só fazer um registro. O Heraldo Porto, Henrique, está mandando uma mensagem aqui dizendo que o termo de compromisso de cessação, que é o acordo feito com o CAD, ele prevê instrumentos que podem dificultar a venda das refinarias em determinados casos. O Heraldo Porto mandou esse comentário e pediu para direcionar. Então, estou direcionando o comentário. A gente já tá aqui já passamos do horário combinado, mas eu queria fazer uma rodada final de considerações, cada um deixar a sua visão do que a gente pode tirar de importante para esse mercado de combustíveis no Brasil, o que a gente precisa estar atento e o que a gente precisa melhorar para que esse mercado efetivamente volte aí a rodar de forma sustentável, vamos dizer assim, no futuro. Quer começar, Henrique? Bom, primeiro, assim, o termo de cessação, a Petrobras se compromete a vender as empresas. Sim, fato. Está ali colocado, olha, eu vou vender as empresas. O que você pode falar aqui, olha, dificulta a venda é essa possibilidade de você não vender as duas conjuntas, porque pode ser que o comprador do Paraná gostaria de comprar a refinaria no Rio Grande do Sul, o comprador da RLAM gostaria de comprar a refinaria a RNEST. Fora isso, isso, na minha avaliação, destrói valor para a Petrobras. Mas o fato é que o termo, que é um termo sui generis, eu queria entender qual era a chance dessa ação ir para frente, qual era a avaliação de risco que o jurídico do CAD, da Petrobras tinha, qual foi o entendimento dos minoritários em aprovarem esse termo. Assim, eu queria aprofundar um pouquinho, não é o tema desse debate aqui, mas eu acho importante. Agora, sim, Sérgio, falando de alma aberta, a gente não pode confundir uma estratégia de uma empresa com uma estratégia... Olha, assim, no fundo, o setor de importação, ele queria um compromisso da Petrobras que ela não utilizasse o seu refino 100%, porque ela falou que não ia utilizar, mas isso é uma estratégia que pode mudar. Ela pode, como está mudando agora. É uma estratégia que ela adotou, na minha avaliação equivocada, mas ela adotou, olha, vou reduzir o meu FUT, e se desresponsabilizou do abastecimento nacional. Agora, a discussão aí é do setor com o governo. Bom, tudo bem, a Petrobras não é mais responsável pelo abastecimento nacional. Nós vamos fazer um investimento. De quem é o risco? Acho que no fundo, nós somos discutir de quem é o risco. É a Petrobras que vai bancar esse risco, é o setor privado que vai bancar esse risco, é o governo que vai bancar esse risco da infraestrutura necessária para o abastecimento nacional. Eu falei isso lá atrás. Uma das lacunas da 9478 é você não discutir um sistema nacional de abastecimento. Então, isso é um problema que está colocado para o Brasil e que eu acho que vai ter que ser encarado. Agora, risco, todos os negócios têm risco. Não dá para me investir com risco zero. Isso já aconteceu muito no passado no Brasil. Eu invisto desde que eu tenho risco zero. Esse é o capitalismo que socializa os prejuízos, mas não estou falando que vocês fizeram isso. Longe, mas a gente já viu isso acontecer no passado. Socializa prejuízos e se apropria dos lucros. A gente viu muito acontecer isso no passado. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, como é que a gente vai repensar os negócios. E esse é um setor estratégico. Então, de fato, exige uma concatenação estatal, exige um papel de articulador do Estado, colocando o papel estratégico de cada um dos setores envolvidos na cadeia. Então, acho que esse é um desafio que está colocado nesse setor. Eu queria agradecer a participação. A minha leitura do estudo do CAD é outra, né? Deixa para lá, depois a gente debate isso. Eu queria agradecer a participação, fazer uma propaganda aqui. O INEP hoje lançou o novo blog, a nova site dele, ineep.org.br, uma série de debates colocados lá, de textos para discussão sobre o setor petróleo, de artigos, de acompanhamento em tempo real do preço do petróleo. Esse seminário, como os outros que já ocorreram,
que o Felipe chamou a atenção, estão disponíveis lá. Então, assim, é um espaço que está sendo construído para fornecer informação de graça para a população sobre o setor petróleo. Nós temos o projeto, inclusive, de criar um banco de dados. Os bancos de dados no setor petróleo, no geral, são bancos de dados que as pessoas cobram para você ter acesso. Então, a tendência é a gente está vendo se viabiliza um banco de dados público para que todos tenham acesso, com todos os estudos de qualidade, tentando acompanhar a dinâmica desse setor, que é um setor, como vocês mesmos chamaram a atenção, caracterizado por uma alta volatilidade no seu principal produto, no preço, que é um desafio para as empresas e um desafio para a sociedade como um todo, nesse contraponto, de como é que a gente não sofre os efeitos da sazonalidade, como é que a gente não deixa repetir o que aconteceu em 2016, que é o preço do gás de cozinha aumentar 70% no espaço de 6 meses. É disso que nós estamos falando. Então, os desafios estão colocados e a gente tem que pensar como é que isso não reproduz e você garante o desenvolvimento da sociedade brasileira e o fornecimento dessa importante fonte de energia e de outras coisas mais. Legal. Obrigado pela participação, Felipe. Obrigado, Henrique. Sérgio? Vamos lá. Henrique, eu não vou mais polemizar, não, mas a gente vamos marcar um outro dia, um bate-papo. Mas só respondendo a você, como é que a gente evita que tenha, em um espaço de menos de 6 meses, um aumento de 60% no preço de um determinado derivado que é muito sensível para a sociedade brasileira, é exatamente a gente terminando com essa figura de agente dominante, com essa figura de monopólio e trazendo um mercado livre e competitivo, onde a gente tenha mais de um player, mais de um agente que possa contestar preços que estão sendo praticados no mercado. Eu acho que essa é a única forma. E lembrar que em 2016 não foi só o GLP que subiu, não. O diesel também subiu extremamente, a gasolina também subiu muito, a ponto de, no início das operações dos nossos associados e de outros importadores também não associados nossos, a gente tinha aí arbitragens da faixa de 40, 50 centavos por litro, porque, como falei antes, a Petrobras não só parou de abastecer, de garantir o abastecimento, como também elevou o preço muito para poder fazer caixa. Então, de fato, esse processo de desestatização ele é bastante saudável para o mercado e quanto mais players a gente tiver, maior vai ter a contestação e, no final do dia, quem é beneficiado, na minha visão, é o consumidor. Felipe, eu queria parabenizar pela iniciativa de você promover esse debate. Me coloco aqui à disposição sempre que você necessitar de uma posição aí dos importadores, eu estou à sua disposição. Agradeço por ter lembrado e parabenizo também pela escolha aí dos dois colegas que participaram comigo, tanto do professor Helder quanto do Henrique. Foi muito bom esse debate. E eu colocaria o seguinte como um ponto para reflexão nesse pós-Covid, é a questão que foi bastante falado aqui da questão da transição energética. Qual é a velocidade da transição energética? O que vai acontecer no pós-Covid? Ela vai ser acelerada? Ela vai ser mantida como vinha sendo planejado? Ou ela vai ser postergada, considerando que os preços, a demanda vai continuar baixa por algum tempo, que nenhum de nós sabemos exatamente por quanto tempo, e com uma tendência de preço de petróleo muito baixo, A gente tem aí uma frase que está sendo muito falada, que foi do professor lá da Universidade de Lisboa, que não foi por falta de pedra que acabou a idade da pedra, Então, também, da mesma forma, o protagonismo, e essa predominância do petróleo na matriz energética, ela não vai se dar até que seja esgotado toda a sua reserva, que pode acontecer daqui a 30, 40, 50 anos, dependendo daí da forma como se estuda demanda e oferta, Mas o que deveria ser colocado como reflexão é de que aqueles agentes que estão trabalhando com as fontes alternativas devem persistir, devem continuar na busca contínua de uma melhoria na eficiência, não só na produção do combustível ou da energia alternativa, mas também no seu uso, de forma que um dia a gente consiga ter recursos ou fontes alternativas mais competitivas,
de forma que o ônus da transição energética não fique todo, quando se fala aí, como foi falado, né, na questão do ônus ficar para o governo, quando a gente fala que o ônus da transição energética para o governo, a gente, no fundo, está falando que lá no final do dia esse ônus vai para a população, né, vai para a sociedade. Então, o que eu acho que fica de alerta é esse daí, de que vamos entender que esse custo do petróleo vai continuar baixo e para que a gente tenha uma transição energética sustentável, a gente precisa, de fato, buscar maior eficiência, melhor rendimento na produção e uso das fontes alternativas. Mais uma vez, obrigado a você, Felipe, ao Helder e Henrique, por ter dividido esse tempo comigo. Obrigado, Sérgio. Felipe, Helder, vamos lá? Felipe, você me dá um minutinho? Claro, Henrique, diga aí. Não, porque o Sérgio tocou num ponto importante, que é o poder monopolista e utilizar o poder monopolista e uma visão de que você aumentar o número de pessoas presentes no mercado vai levar a uma redução do preço. Essa é uma percepção generalizada na sociedade. Eu não tenho clareza disso, Sérgio. Eu acho que isso é mais um axioma, uma coisa que se acredita, do que uma coisa na prática. Eu vou citar um exemplo. No setor que eu já citei, do GLP, em 2002, 2003, você tinha 5.000 empresas no varejo na ponta. Passou para 2019 para 72.000 empresas no varejo. E se você for pegar a margem do varejo, foi a que mais cresceu. Você multiplicou por mais de 10 o número de empresas na ponta, e a margem que cresceu não foi a margem da Petrobras, não foi a margem da distribuição, foi a margem do varejo na ponta final. Então, assim, aparentemente, na teoria econômica, quanto mais pessoas, maior a oferta e maior a concorrência. Não necessariamente. E o exemplo do GLP é claro nisso. Então, a gente tem que aprofundar mais as análises. Aí você mesmo citou, olhar ponto por ponto, setor por setor, para ver qual é a melhor estratégia a ser adotada, porque muitas vezes o mais significa menos. E na privatização do setor de refino, eu tenho um grande receio de que você crie monopólios regionais, e aí sim você tem uma postura muito mais agressiva de preço do que você tem atualmente por parte da Petrobras. Essa é a tendência que está colocada na minha avaliação. Desculpa, Felipe, obrigado aí pelo tempo. Tranquilo. Helder, vamos lá? Não, só agradecer também vocês, o INEP, o Henrique, o Sérgio, foi um prazer debater. E o assunto não acaba, né? Sinal de que, pelo menos para a gente, a história tá boa. Eu vou passar essa. Fiquei com vontade até de fazer um comentário, mas passar por favor. Não, esse aspecto mais microeconômico, essa dimensão é relevante que o Henrique estava falando, em resposta, essa dimensão microeconômico-empresarial, mas eu vou, na minha fala final, dar mais lugar a uma dimensão macroeconômica e política que acho que vai resumir melhor o que eu quis expressar aqui hoje, que diz respeito um pouco às questões que todos nós discutimos aqui sobre transição energética, né? A transição energética, para cada país, ela não é autônoma, ela depende de um condutor. O condutor é o Estado, o condutor é o governo, que, através de suas políticas públicas, que podem vir a implementar, dar as diretrizes, estabilizar as expectativas dos agentes e fazer com que a gente caminhe numa direção que seja concertada, consensada entre os agentes. Nesse sentido, eu vejo o atual governo muito fora dessa discussão, muito mal preparado para essa discussão de diretrizes de política energética daqui para frente. Isso será essencial nesse processo de saída dessa crise. A gente tem aqui várias questões. O gás natural vai ser usado para as termoelétricas na base, vai ser usado para exportação. Que tipo de papel a gente quer de uma empresa pública como a Petrobras? Existe um leque imenso de questões. O papel dos que a gente falou há pouco, mas
o papel dos biocombustíveis, o papel do etanol. A gente tem um protagonismo internacional relevante na indústria de biocombustíveis e nas tecnologias associadas à produção de biocombustíveis. Dependendo da política de preço relativo que a gente tiver, a gente pode favorecer ou inviabilizar, no outro extremo, essa indústria. Então, no fundo, eu acho que o que a gente está carente é de um documento de base de política energética que olhe para frente, olhe o papel do Brasil nesse processo de transição e que possa, sobretudo, preservar aquele que, para mim, é o pilar mais fundamental de uma política energética, que é a segurança do abastecimento. A gente não pode ter nenhuma mudança estrutural, patrimonial, institucional que coloque em xeque, coloque em risco a questão da segurança do abastecimento. Então, por isso que a gente tem que ter os instrumentos necessários, adequados. Muitas das dúvidas que surgiram aqui surgem da falta de diretriz de política. Um regulador trabalha melhor quando as diretrizes de política setorial são mais claramente estabelecidas, consistentes ao longo do tempo, tem o que a gente chama de consistência intertemporal, e que garantam, sobretudo, interesses dos consumidores, atratividade para investimentos, porque é disso que a gente está tratando. A gente vai precisar de investimento nesse país para sair da crise, e esse investimento não virá do Tesouro, dadas as condições que a gente tem hoje do plano fiscal de natureza macroeconômica. Então, a gente vai ter que contar com uma parcela significativa de investimento privado, e aí é fundamental que haja segurança jurídica, conforto e um marco regulatório que sustente esses investimentos que, no nosso setor, como sabemos todos, é sempre da ordem de bilhões. Agradeço mais uma vez aí o convite de todos vocês e essa participação. Obrigado, Helder. Tem uma coisa que eu acho que todos nós concordamos, que é a questão da transição energética, disso ninguém... a preocupação com a transição, acho que ninguém está discordando, todos estão olhando. O Helder falou da questão de governo, e aí eu vou deixar só uma pitada. Vale lembrar que países como, por exemplo, a Alemanha já tem Ministério da Transição Energética. Isso. Já estão olhando a transição como uma questão estrutural de política pública. Efetivamente, a gente não tem isso no Brasil ainda. Eu queria agradecer muito ao Sérgio, ao Helder, ao Henrique, pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que tempo hoje é um ativo que todo mundo é escasso para todo mundo, sobretudo nesse novo normal em que todo mundo está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Então, mais uma vez, agradeço a gentileza. É porque a gente tem que cozinhar daqui a pouco. Tem várias outras coisas. Cocção. E agradeço muito o debate, a discussão. A ideia desse fórum é esse mesmo, a gente debater, discordar, trocar ideias, fazer essa discussão de forma saudável e estar sempre trazendo discussão e conhecimento, e gerando conhecimento, e gerando discussões importantes para o setor. Eu agradeço também o INEP pela parceria, pelo suporte para a gente fazer esse evento, e vou lembrar que a gente volta no dia 29 discutindo geopolítica do petróleo. Vai ser também uma oportunidade bem legal para quem gosta de geopolítica, vai ser um tema bem bacana. Gente, muito obrigado mais uma vez, e obrigado a vocês que estão assistindo a gente no YouTube, a nossa comunidade. Muito obrigado pela audiência de vocês, e fiquem em casa, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.